Gente, olha essa sentença em que a justiça mandou cessar os descontos de empréstimo consignado e ainda condenou o banco a pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais para essa aposentada. Aí você deve estar se perguntando: ah, Walter, mas a justiça manda e o banco não paga. Olha o que está aparecendo na tela do seu dispositivo. Esse documento que trata do levantamento significa saque. A pessoa já sacou esses valores. A autorização para o levantamento é o saque dos valores da condenação. Significa dizer que essa pessoa já deve ter embolsado essa bolada. Eu estou sempre repercutindo decisões nesse sentido aqui e até agora tem pessoas que ainda não acreditam. Gente, vocês têm que começar a exercer o seu direito. Procure profissionais competentes aí de sua região, de sua confiança, e ajuize a ação se for o caso, mas faça valer os seus direitos. Vamos entender aqui o que aconteceu nessa ação judicial. Veja, uma aposentada entrou com uma ação contra o Banco BMG. Mais uma vez, né? O Banco BMG aparecendo aqui em nosso canal. A aposentada alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por conta de um empréstimo consignado que ela afirma não ter contratado. Ou seja, de acordo com a aposentada, o Banco BMG estava efetuando descontos de forma indevidos no seu benefício previdenciário a pretexto de ter concedido um empréstimo consignado, só que a aposentada diz que não fez empréstimo nenhum. Vamos ver o que disse o juiz, a decisão do juiz no caso. O magistrado Rodrigo Antônio Menegatti declarou a inexistência, ou seja, de fato não existiu aqui a relação jurídica entre as partes, entre a aposentada e o Banco BMG. Então, para o magistrado, não existiu a relação contratual aqui. Logo, não há que se falar em cobrança. Tanto é verdade que o juiz também declarou a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos de empréstimo. Então, não existiu a relação jurídica, significa dizer que não existe uma contratação e o banco não pode exigir. Essa palavra, inexigibilidade dos débitos, significa dizer que o banco não pode cobrar nada referente a esse empréstimo alegado aqui para a cobrança desses descontos no benefício previdenciário dessa pessoa. Sob a restituição de valores e danos morais, o banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 5.000 por danos morais. Então, essa condenação a restituir, gente, significa devolver os valores que foram descontados indevidamente e, além de ter que devolver esses valores com juros e correção monetária, o banco também terá que pagar o valor de R$ 5.000 por danos morais. É cumulativo aqui, tá, pessoal? É a devolução, chamado aqui na sentença de restituição, e mais os R$ 5.000 de indenização por danos morais. A respeito das provas e o chamado ônus da prova. Veja, o banco não conseguiu, segundo a justiça, comprovar a regularidade dos contratos e a prova pericial grafotécnica não foi realizada
devido à falta de pagamento dos honorários periciais pelo banco. Olha que interessante. Vejam, na hora de provar que estava certo, em outras palavras, o banco teria aqui que fazer o quê, gente? Provar que essa mulher, essa aposentada, de fato contratou o empréstimo e, portanto, ela teria que pagar para o banco, correto? O banco não dá ponto sem nó. Então, veja, o banco não conseguiu, no primeiro momento, provar que houve um empréstimo, que teve a contratação de um empréstimo. Além disso, olha o que diz o magistrado, não conseguiu comprovar a regularidade dos contratos, a legalidade dos contratos. E mais, a prova pericial, que é a prova grafotécnica, para saber se a pessoa assinou esse contrato ou não, não foi realizada porque o banco não pagou os honorários periciais. Ou seja, o banco não quis pagar um perito para realizar essa perícia, esse exame. Gente, e eu gravo isso aqui há muito tempo. Nós sabemos que certamente houve aqui uma orientação para o banco no seguinte sentido: olha, teve erro na concessão desse empréstimo. Não foi essa senhora que assinou esse documento. Se realizar o exame pericial, aqui chamado de grafotécnico, e comprovar que essa senhora de fato foi lesada, porque aí é uma prova a mais para essa aposentada, você vai ter que pagar um valor maior de indenização por danos morais. É melhor ficarmos aqui no valor médio da condenação, que, a propósito, eu achei pouco. E por isso, o que é que o banco faz? O banco vai assumir a culpa, o banco vai falar, não, simplesmente eu não quero realizar, excelência, o exame pericial, não quero produzir a prova pericial, o exame grafotécnico. O que é que o banco faz? Uma vez intimado, o banco permanece inerte, o banco não faz nada. Ou seja, não vou pagar os honorários periciais e logo esse exame não será realizado. O exame não sendo realizado, não tem a comprovação de que nós, enquanto instituição financeira, cometemos o erro. É melhor pagar essa mixaria aqui do que assumir o erro. Gente, isso acontece todos os dias. Então veja, estou repercutindo mais uma vez um caso de uma pessoa aposentada, no caso dessa mulher aposentada, com uma ação contra a instituição financeira. O Banco BMG não é a primeira vez que aparece aqui em nosso canal sob a acusação de descontos indevidos. E no caso aqui dos autos, no caso desse processo, descontos indevidos em benefício previdenciário, parece que o banco praticamente assume que cometeu esse erro, porque não realizou o pagamento dos honorários periciais. E só por conta disso nós não tivemos a realização de uma perícia grafotécnica para ficar ainda mais comprovado de que o banco cometeu sim erros, de que o banco cometeu falhas nesse caso específico. É muito importante que vocês compartilhem esse tipo de informação para que as instituições financeiras percebam que nós estamos atentos aqui a essas ilegalidades, a essas irregularidades cometidas contra os aposentados e pensionistas, perdão. Nós não cobramos nada para fazer isso. Nós apenas repercutimos as decisões judiciais e escrevemos artigos para o nosso blog lá vsprevidenciario.com com o objetivo de orientar a sociedade, de orientar o aposentado e o pensionista sobre práticas abusivas por parte das instituições financeiras. Hoje foi o Banco BMG, mas certamente, muito em breve você verá outra decisão judicial aqui condenando as instituições financeiras por práticas abusivas, por descontos indevidos em benefício previdenciário. Então, você tem que compartilhar esse tipo de conteúdo
para informarmos a sociedade, a população e as instituições financeiras, bem como orientar, por meio dessas aulas, advogados e advogadas a saberem atuar nesse tipo de situação. Eu vou fazer um resumo do caso e vou disponibilizar lá em nosso blog vsprevidenciario.com, bem como vou deixar a sentença disponível por meio de um link. Quem quiser acessar a sentença, leia o artigo até o final, que lá embaixo vai ter a seguinte mensagem: acesse a decisão aqui. Basta você clicar no link e já vai baixar o documento em PDF para que todos tomem conhecimento desse tipo de ação. Combinado? Dito isto, vamos reforçar aqui o nosso convite de sempre. Vamos lá. Você tem que nos seguir aí nas redes sociais. Clica em seguir, clica em inscrever-se, clica no coraçãozinho e no joinha e clica em compartilhar para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.